Olá, eu sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal Campus Parnaíba. Estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece anualmente no Instituto Federal do Piauí Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, no ano de 2020 ele está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Os autores do projeto são Ellen Escosta Araújo dos Santos, Emanuel Lucas Rodrigues de Oliveira, Letícia Araújo da Silva, Márcia Valéria Araújo Rodrigues e, como professor orientador, a doutora Gialva Lília Rabelo de Souza. Nosso tema escolhido foi o modelo de gestão adotado pelo microempreendedor em momentos de pandemia. Esse trabalho foi produzido na disciplina Projeto Integrador no primeiro semestre de 2021. Introdução. O cenário de pandemia da Covid-19 que está sendo vivenciado, também por conta da quarentena, fez com que o Brasil sofresse várias mudanças significativas e, consequentemente, manter ou criar um negócio acabou se tornando um verdadeiro desafio, principalmente para os microempreendedores individuais. Dentre os segmentos que foram afetados diretamente pela pandemia, temos os da área alimentícia, como restaurantes e lanchonetes, que tiveram que reduzir a sua capacidade de clientes ou até mesmo fechar suas portas para evitar aglomerações. Com isso, muitos desses pequenos empreendedores buscaram inovar em seus negócios, adotando diferentes modelos de gestão para gerar um retorno positivo para a sua empresa, para que a mesma pudesse ser mantida. Então, muitos lanchonetes recorreram ao modelo de delivery. Sendo assim, o presente artigo propõe um estudo sobre como esse microempreendedor da área alimentícia se posicionou para conseguir empreender e se manter no mercado, e também quais os impactos enfrentados pelo mesmo na pandemia, tendo como objetivo também saber o que foi priorizado para sanar essas dificuldades e superar o período de crise. O nosso problema de pesquisa seria quais os impactos enfrentados pelos microempreendedores em tempos de pandemia. Nos objetivos, temos um objetivo geral, que é identificar os efeitos da crise vivenciada pelos microempreendedores durante a pandemia da Covid-19 na cidade de Parnaíba, Piauí. E os objetivos específicos, que é observar os impactos causados na gestão em tempos de crise, constatar se a gestão empreendedora é priorizada para superar as dificuldades e analisar as prioridades de gestão de vendas e logística. Quanto à justificativa, a principal justificativa para o tema proposto ele vem da necessidade de diagnosticar como esse empreendedor da área alimentícia manteve o seu negócio durante o atual período de pandemia em que vivemos e quais os impactos enfrentados pelo mesmo. Foi dada ênfase à cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, tendo como finalidade da pesquisa a identificação dos efeitos da crise vivenciada por esse microempreendedor em tempos de pandemia. O interesse pelo tema proposto também se pende da problemática de como essa microempresa se ataria na crise e como seria o tipo da gestão que adotaria baseando-se nessas condições. Por fim, a relevância do estudo se dá pela verificação de como esse microempreendedor, dono de uma lanchonete, se posicionou para conseguir manter o seu negócio no mercado e continuar empreendendo. Interdisciplinaridade. Os conceitos apresentados nessa pesquisa se interagem na compreensão de temáticas relevantes para o desempenho empreendedor, no que tange à abordagem sobre empreendedorismo, gestão de vendas e logística. Esse entendimento oferece um suporte para os gestores, auxiliando na tomada de decisão. A disciplina de empreendedorismo apresenta o conceito da arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. Diante do cenário atual, houve a necessidade das empresas criarem estratégias para manter um bom relacionamento com os clientes. Por conta do distanciamento social e fechamento de estabelecimentos como estratégia de vendas, o empreendedor buscou alternativas através de marketing e plataformas digitais para se adaptar a essa nova realidade, criando ações responsáveis, buscando oferecer o melhor aos seus clientes. A logística está relacionada ao planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e do armazenamento de produtos, serviços e informações. Exposto isso, podemos dizer que as disciplinas em estudo podem atuar de forma satisfatória em relação às tomadas de decisões, pois as mesmas, trabalhando de forma alinhada, irão auxiliar o empreendedor a definir qual a melhor estratégia para atingir os objetivos da organização. Referencial teórico. Situações do microempreendedor individual MEI em tempos de pandemia.
Microempreendedor individual MEI é aquele que trabalha por conta própria e que se legaliza como um pequeno empresário. Para ser MEI, o faturamento máximo é até 81 mil por ano, não pode participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Ele pode dispor apenas de um funcionário, recebendo um salário mínimo. Diante do cenário proporcionado pela pandemia causada pelo coronavírus, muitos empreendedores optaram por demissões em massa, com o intuito de reduzir custos com folha de pagamento. Outros optaram por encerramento temporário de suas atividades. Contudo, para ajudar esses empreendedores, alguns órgãos públicos e instituições financeiras passaram a adotar algumas medidas para minimizar o impacto econômico, como facilitação das operações de crédito para micros e pequenas empresas, a suspensão no recolhimento do FGTS, linha de crédito para folha de pagamento, entre outras. Outra forma de auxiliar os pequenos negócios é o projeto Parceiro Magalu, onde microempreendedores individuais e empresas com faturamento até 5 milhões de reais por ano podem estar cadastrando seus estoques no site e aplicativos da empresa Magazine Luiza, e com isso passam a estar conectados a mais de 20 milhões de clientes da companhia. Mudanças da gestão empreendedora com o início da Covid-19. A gestão empreendedora pode ser conceituada como empreendedorismo que é aplicado dentro das empresas, podendo também ser chamado de intraempreendedorismo, ou seja, é a aplicação da mentalidade empreendedora nos processos que ocorrem diariamente nas empresas já estabelecidas. No momento atual, onde adota-se o distanciamento social devido à pandemia da Covid-19, trouxe consequências graves e imediatas em relação à produtividade humana e à economia global. Diante disso, diversas empresas tiveram que mudar seu modelo de gestão, levando em conta o momento da crise no qual estamos presenciando. Rezende Marcelino, em Meados de 2020, nos diz que é preciso inovar, desenvolver e ampliar os meios que permitam vender mais de forma mais segura e confortável aos consumidores, mantendo o fluxo financeiro e garantindo a sobrevivência das empresas no período pós-pandemia. A inovação ela é o instrumento específico do empreendedor, ou seja, adotando os modelos de gestão corretos, a sobrevivência da organização pode ser mantida. Estratégias de gestão de venda. O desenvolvimento de estratégias para identificar novas tendências tornou-se necessário. Weinberg, 2011. A todo momento, novos fatos e diferentes obstáculos aparecem. Muitas são as ferramentas onde o empreendedor pode estar em constante troca com o cliente. As mídias sociais atualmente vêm contribuindo para um contato direto com eles. Segundo o Cruvenil, 2020, antes da pandemia, as vendas em lojas físicas predominavam, mas diante do novo cenário causado pela Covid-19, as estratégias de promoção e vendas tiveram que migrar para o ambiente virtual. Com a competitividade cada vez mais acirrada, o empreendedor precisa investir em inovação que traga vantagens que contribua para um relacionamento positivo com o cliente. O dia a dia do brasileiro é muito corrido e vem a necessidade de buscar por soluções rápidas e práticas que facilitem sua rotina. E as lanchonetes elas oferecem um refúgio para as necessidades alimentares imediatas. O segmento da alimentação foi um dos primeiros a sofrer os impactos das medidas preventivas de isolamento social. Dessa forma, o empreendedor buscou alternativas como delivery e drive-thru. A pandemia transformou os serviços de entrega em uma necessidade para aqueles negócios que tiveram que mudar ou adaptar o funcionamento do seu estabelecimento. Adaptações do processo de logística em virtude da nova realidade. A logística é uma área do mercado que vislumbra diversas oportunidades de otimização de custos e serviços e no atendimento ao cliente. O processo de logística está presente do início ao fim da obtenção e transformação da matéria até chegar ao cliente final.
O delivery é um serviço que vem crescendo muito, principalmente nesse cenário de pandemia. Ele facilitou e trouxe comodidade para as pessoas, onde elas podem receber o seu pedido na porta da sua casa, seja alimento ou produtos diversos. E o delivery é uma prática que tem se tornado cada vez mais presente e continua crescendo, impulsionado pelo momento que o mundo vive atualmente. As empresas do ramo de serviços alimentares, elas foram diretamente afetadas com as ações de combate à disseminação do coronavírus. As limitações de circulação das pessoas para evitar aglomeração, esvaziou restaurantes, bares e outros estabelecimentos, o que levou as empresas a se adaptar e otimizar o uso do serviço de delivery, ofertando e levando alimentos e outros produtos até o local em que se encontra o cliente. As plataformas digitais, elas também vieram contribuir para esse momento. Os estabelecimentos ganharam a opção e a oportunidade de foco nas etapas de operação do processo, ou seja, no seu negócio principal. E também, através das plataformas, é possível que haja uma aproximação com o cliente, de forma que eles venham a ter essa troca, de ter esse feedback em relação aos seus serviços. Bom, eu vou falar um pouco da metodologia do nosso trabalho. A pesquisa foi constituída por várias fases: formulação do problema, apresentação e discussão dos resultados. Foi utilizada a abordagem de natureza qualitativa para determinar os pontos principais da pesquisa. A pesquisa qualitativa parte de motivo das coisas, suas razões, opinião pessoais, buscando mostrar as perguntas que proporcionam a melhor resposta, chegando assim às conclusões. Para a coleta de dados, optou-se pelo roteiro de entrevista, que tem como forma de interação social que o pesquisador se apresenta frente ao investigado, onde uma das partes busca coletar os dados e a outra apresentar as informações necessárias. A elaboração do questionário foi pensada para que não tomasse muito tempo do informante. Foi estruturada com perguntas mais diretas, objetivas e claras. Foram aplicadas 8 perguntas no mês de junho de 2021. Olá, boa noite. Meu nome é Letícia Araújo. Eu vou dar continuidade ao nosso trabalho, falando um pouco sobre a análise do resultado. A pesquisa ela foi feita de forma qualitativa, a qual foi realizada entrevista no setor alimentício. De acordo com a entrevista, as respostas foram divididas em categorias por meio dos dados coletados. Nossa primeira pergunta feita ao entrevistado foi: quais efeitos da pandemia na gestão da sua empresa? A gente pôde observar que, com a resposta dele, a gente categorizou em duas: redução no estoque e perda de clientes. Por quê? A gente pode observar que essas duas categorias ela ligam uma à outra. No caso, por conta do Covid-19, houve uma perda de clientes no estabelecimento. Com essa perda de estabelecimento, houve uma diminuição na quantidade de produtos, uma redução no estoque. A segunda pergunta realizada ao respondente é: vocês tiveram que implantar algum processo inovador para se adequar aos momentos de pandemia? O respondente informou que passou a fazer seus próprios salgados, pois antes ele comprava de fornecedores, além de mudarem os horários de trabalho. A gente pode observar que, com o início da pandemia Covid-19, muitos dos empreendedores eles tiveram que se adaptar à nova realidade e traçar novas estratégias para poder permanecer no mercado de trabalho. Na terceira pergunta, a gente categoriza com o marketplace, pois, ao perguntar por novas oportunidades de negócio nesse momento de pandemia, o empresário afirma ter se tornado um parceiro Magalu, pois viu nessa oportunidade uma chance de obter uma nova renda financeira. O parceiro devidamente cadastrado possui link dos produtos oferecidos com seu nome, podendo oferecer e vender em um negócio virtual próprio, porém com produtos da empresa Magazine Luiza, e usa como meio de divulgação mídias sociais e de comunicação, bem como marketplace. A gente pode observar que a ferramenta marketplace está sendo bastante útil, para os empreendedores,
como forma de expor seus produtos e alcançar um maior número de consumidores virtualmente. Quando perguntado ao respondente quais os valores e políticas de empreendedorismo a sua gestão possui, o empreendedor informa que a empresa preza pela pré-venda. Caso o cliente não goste de alguns produtos, a empresa se responsabiliza a resolver o problema, sempre pensando na satisfação do cliente, pois preza pelo bom atendimento. A gente vê essa pré-venda como um diferencial também da empresa, né? Faz com que o cliente volte e traz uma aproximação maior entre o empreendedor, a empresa e o cliente. Os pequenos empresários tiveram que remodelar a forma de como seu processo produtivo acontecia. Diante de uma nova realidade, novas ideias se tornaram ainda mais emergentes. Ao perguntar sobre a influência da gestão adotada durante a pandemia, o empreendedor ressaltou a inclusão do processo produtivo do seu produto, que outrora era adquirido de outra empresa e passou a ser produzido por eles próprios, o que rendeu uma nova margem de lucro à empresa. A gente categorizou a resposta do entrevistado como gestão empreendedora, porque com essa nova realidade a gente vê que o empreendedor ele precisa sair da zona de conforto dele e ele precisa buscar novas ideias, desenvolver, se adaptar à nova realidade e ampliar os canais de venda para que a empresa ela se mantenha de pé no período pós-pandemia. A adoção de novas táticas de vendas é cada vez maior, no intuito de sobreviver não só à pandemia, mas como forma de competitividade no mercado cada vez mais cheio de novos empreendedores. Um dos serviços adotados pela grande maioria das empresas é o delivery, um serviço de entrega rápido e traz comodidade ao consumidor. Nessa pandemia, esse serviço foi implantado no planejamento de vendas das empresas, trazendo bons resultados e mantendo a clientela que não precisa se locomover até o estabelecimento. A gente categorizou a pergunta 6 como agilidade na prestação de serviço, pois a gente pode observar que antes essa empresa, eles esperavam o cliente ir até eles. Aí com a implantação do delivery, não. Ela vai até o cliente, no caso, agilizando o serviço. A pergunta 7 é: você adota o delivery como estratégia de vendas? Como o delivery influenciou na estratégia de vendas? A nossa primeira categoria é o delivery, que devido ao isolamento e restrições na locomoção e aglomeração de pessoas, muitos estabelecimentos tiveram se adaptar buscando essas novas formas de alcançar o consumidor, levando até ele o seu produto e serviço, no caso o delivery. Meio que o delivery foi uma forma de um diferencial e uma forma de sobrevivência da empresa. A segunda categoria é o marketing digital, que ele fala bastante do WhatsApp, que foi uma ferramenta bastante positiva para a empresa, sendo também mais prático na hora do atendimento ao consumidor. A pergunta 8 é: quais as estratégias adotadas pela empresa para atender às demandas no que tange à gestão, o processo logístico? A gente pode ver que o processo logístico ele é fundamental para qualquer empresa. E durante a pandemia, muitas empresas foram forçadas a adotarem novas medidas na gestão logística. Na resposta do empresário, percebe-se que foi preciso mudar a forma do processo de produção, deixou de comprar feito para produzir seu próprio produto, precisou encontrar fornecedores de matéria-prima e adequar a forma de como comprar esse material e a quantidade a se produzir, evitando perdas. Por isso que o processo logístico é bastante importante, para evitar que a empresa não tenha perdas de produtos. Bom, agora eu vou continuar com as considerações. Os objetivos foram atendidos na realização desse trabalho diante da grave situação que a humanidade vem enfrentando por causa do novo coronavírus. Uma das estratégias do comércio foi se adaptar à nova realidade. Isso pode ser observado em todas as partes do mundo, indo de trabalhadores autônomos e a grandes empresas.
Em tempo onde o isolamento social é essencial, podemos citar como estratégia do mercado o e-commerce, que já apresentou uma trajetória de crescimento no Brasil e no mundo, e vem ampliando sua importância durante a pandemia Covid-19, e certamente mantém-se em ascensão no período posterior a ela. O entrevistado cita também o delivery e o marketing digital como ferramentas de estratégia de vendas, sendo o diferencial para a sobrevivência da empresa. Ao longo desse trabalho, foi identificado que o respondente teve que se adaptar a várias estratégias que antes não eram adotadas no seu estabelecimento, onde foi caracterizado em estratégias de gestão de venda, o marketplace, pré-venda, gestão empreendedora, agilidade na prestação de serviço via digital, delivery, marketing digital e logística. Uma das desvantagens citada pelo respondente é a perda de cliente no presencial, com isso afetando no estoque, onde houve a redução. Após o fim da pandemia, espera-se que esses canais de comercialização e comunicação com os consumidores se consolidem e permite aos pequenos empresários acesso aos grandes mercados e novos clientes. Estratégias como o marketplace, marketing digital e o e-commerce são ferramentas que precisam ganhar mais notoriedade e crescimento econômico para o desenvolvimento do negócio e do empreendedor. O trabalho teve algumas limitações no processo de entrevista para conseguir entrevista com outras empresas e dificuldade de conseguir publicações sobre o Covid-19 por ser um tema da atualidade. Esse estudo inicial poderia servir de comparação para pesquisas futuras em relação às estratégias de adaptações usadas pelas empresas em tempos de crise Covid-19, diante das mudanças que irão ocorrer nas empresas, como nas estratégias de venda, logística e para a gestão empreendedora. Aqui nesse slide segue parte do referencial do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês.